Artigo 12º. Artigo 12. As grandes unidades são OMs com capacidade de atuação operacional independente, básicas para a combinação de armas e integradas por unidades de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico. Parágrafo único. As grandes unidades da Força Terrestre são as brigadas de infantaria e de cavalaria. Artigo 13. As OMs são organizações do Exército que possuem denominação oficial, QO e QCP próprios. Parágrafo único. As frações do Exército integrantes de uma OM são denominadas repartições internas, salvo as que são unidades, subunidades, pelotões, seções e demais escalões menores de tropa. Artigo 14. Unidade é a organização militar da Força Terrestre, cujo comando, chefia ou direção é privativo de oficial superior, exceto as subunidades independentes. Podemos ser regimento, batalhão, grupo, esquadrão de aviação, parque, base ou depósito. Parágrafo único. Os comandos de fronteira são organizações militares, comandadas por oficial superior, que reúnem elementos de comando, unidades, subunidades e pelotões. Artigo 15. Corpos de tropa são as OM que possuem a missão principal de emprego em operações militares, conforme for estabelecido pelo Comando do Exército. Artigo 16. As subunidades da Força Terrestre são denominadas companhia, esquadrão, bateria ou esquadrilha de aviação, consideradas, para todos os efeitos, corpos de tropa, podendo ser incorporadas ou independentes. Artigo 17. As OMs estruturadas para exercer administração própria, possuindo competência para realizar atos e fatos de gestão de bens da União e de terceiros, e às quais foi concedida autonomia ou semi-autonomia administrativa, são denominadas também unidades administrativas. Então, na primeira parte, a gente tratou do título 1, né, que são as generalidades do RISG. Agora vamos partir para o título 2, das atribuições. Capítulo 1 do título 2, das atribuições nas unidades. Seção 1, do comandante. Artigo 18. O comando é função do grau hierárquico, da qualificação e das habilitações, constituindo uma prerrogativa impessoal com atribuições e deveres. Artigo 19. Os dispositivos deste regulamento, relativos ao comando de unidade, aplicam-se também ao chefe ou ao diretor. Artigo 20. O comandante de unidade exerce sua ação de comando em todos os setores da unidade, usando-a com a iniciativa necessária e sob sua inteira responsabilidade. Parágrafo único. A ação de comando de que trata o caput deste artigo é caracterizada principalmente pelos atos de planejar, orientar, coordenar, acompanhar, controlar, fiscalizar e apurar responsabilidades. Artigo 21. Ao comandante de unidade, além de outros encargos relativos à instrução, à disciplina, à administração e às relações com outras OMs, prescritos por outros regulamentos ou por outras ordens superiores, incumbem os seguintes atribuições e deveres. Então vou repetir aqui. Ao comandante de unidade, além de outros encargos relativos à instrução, à disciplina, à administração e às relações com outras OMs, prescritos por outros regulamentos ou por ordens superiores, incumbem as seguintes atribuições e deveres: superintender todas as atividades e serviços da unidade, facilitando, contudo, o livre exercício das funções de seus subordinados, para que desenvolvam o espírito de iniciativa indispensável na paz e na guerra, a busca do autoaperfeiçoamento e sintam a responsabilidade decorrente. 2. Esforçar-se para que os seus subordinados façam do cumprimento do dever militar um verdadeiro culto e exigir que pautem sua conduta civil pelas normas
da mais severa moral, orientando-os e compelindo-os a satisfazerem seus compromissos morais e pecuniários, inclusive de assistência à família, e punindo-os disciplinarmente quando se mostrarem recalcitrantes na satisfação de tais compromissos. 3. Imprimir a todos os seus atos como exemplo a máxima correção, pontualidade e justiça. 4. Velar para que os oficiais sob seu comando sirvam de exemplo aos subordinados. 5. Zelar para que seus comandados observem fielmente todas as disposições regulamentares e para que existam entre eles coesão e harmonia, a fim de facilitar o máximo rendimento e a indispensável uniformidade nas atividades de comando, instrução e administração. 6. Procurar com o máximo critério conhecer os seus comandados, observando cuidadosamente sua capacidade física, intelectual e de trabalho, bem como suas virtudes e defeitos, não apenas para formar juízo próprio, mas também para prestar sobre eles, com exatidão e justiça, as informações regulamentares e outras que forem necessárias. 7. Providenciar para que a unidade esteja sempre em condições de ser empregada. 8. Determinar, em observância aos preceitos da medicina preventiva, que os oficiais e as praças se submetam às vacinações preventivas contra moléstias contagiosas e, quando for o caso, a exames complementares, sempre após a avaliação médica. E os médicos da OM desenvolvam, sob supervisão do S3, rigorosa campanha contra o uso de substâncias que causem dependência química e de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, com auxílio do capelão militar e de outros especialistas. 9. Cumprir cuidadosamente as obrigações que lhe forem impostas pela legislação relativa à mobilização. 10. Nomear em BI o MP da unidade, observando as instruções e as normas que regulam o assunto. MP é médico perito. Nomear em BI o médico perito da unidade, observando as instruções e as normas que regulam o assunto. 11. Definir o horário das unidades. Definir o horário da unidade. 12. Transcrever a seu juízo em BI as recompensas concedidas pelos comandos subordinados. 13. Prestar honras fúnebres aos seus subordinados quando a elas fizerem jus, obedecendo às prescrições do R2. 14. Atender às ponderações justas de seus subordinados, quando feitas em termos adequados e desde que sejam de sua competência. 15. Conceder dispensa do serviço aos militares, nas condições estabelecidas na legislação vigente, sendo elas até 10 dias para instalação, até 8 dias para desconto em férias, quando existir, a seu critério, motivo de força maior, 8 dias por motivo de núpcias, 8 dias por motivo de luto, por falecimento de cônjuge, companheiro, pais, sogros, padrastos, filhos, enteados, menor sob sua guarda ou tutela, curatelado e irmãos, e, como recompensa nos limites estabelecidos pelo RDE. 16. Conceder aos militares, nas condições estabelecidas na legislação, os períodos de trânsito a que têm direito. 17. Publicar em BI da unidade notas referentes a atos e fatos relativos aos seus comandos e que devam constar de suas folhas de alterações. 18. Conceder férias aos seus subordinados, de acordo com as normas estabelecidas neste regulamento. 19. Conceder aos seus comandados, dentro do limite de sua competência, as recompensas de que tratam o E1 e o RDE. 20. Conceder licenças de acordo com as instruções e normas específicas em vigor. 21. Autorizar o uso do traje civil pelas praças, para entrada e saída da OM, bem como para a permanência no interior da mesma, em situações excepcionais, e, quando no cumprimento de missão que acima assim o recomende, observado o disposto no inciso 5 do artigo 307 deste regulamento. 22. Autorizar, se julgar conveniente,
que as bandas de música, fanfarras, orquestras e bandas de corneteiros ou clarins ou os músicos toquem em festas e atos que não tenham caráter político partidário. 23. Emitir juízo a respeito dos militares da unidade, não só em fichas de avaliação, como em qualquer documento análogo exigidos pelos órgãos competentes. Então eu vou repetir o 23 aqui, que é emitir juízo a respeito dos militares da unidade, não só em fichas de avaliação, como em qualquer documento análogo exigidos pelos órgãos competentes. 24. Providenciar para que seja lavrado o atestado de origem nos casos de ferimentos ou doenças adquiridas por militares da unidade, em ato de serviço ou na instrução, de acordo com as prescrições em vigor. 25. Despachar ou informar nos prazos regulamentares os requerimentos, as partes, as consultas, os recursos, os pedidos de reconsideração, etc., de seus subordinados, mandando arquivar os que não estejam redigidos com propriedade ou que não se fundamentem em dispositivos legais, publicando em BI as razões desse ato e punindo disciplinarmente os seus subordinados, os seus autores, se for o caso. Então, no 25, é despachar ou informar, nos prazos regulamentares, os requerimentos, as partes, as consultas, os recursos, os pedidos de reconsideração, etc., de seus subordinados, mandando arquivar os que não estejam redigidos com propriedade ou que não se fundamentem em dispositivos legais, publicando em BI as razões desse ato e punindo disciplinarmente os seus autores, se for o caso. 26. Nomear ou designar comissões ou equipes que se tornem necessárias ao bom andamento do serviço, sejam estabelecidas em legislação ou impostas pelo escalão superior. 27. Corresponder-se diretamente com as autoridades civis ou militares, quando o assunto não exigir a intervenção da autoridade superior, ressalvadas as restrições regulamentares. 28. Participar imediatamente à autoridade superior fatos de natureza grave ocorridos na unidade, solicitando-lhe intervenção, se não estiver em suas atribuições providenciar a respeito. 29. Incluir na unidade os oficiais, as praças e os servidores civis nela classificados ou para ela transferidos, e os voluntários e os conscritos a ela incorporados, designando-lhes as subunidades em que irão servir. 30. Reincluir as praças desertoras que se apresentarem ou forem capturadas, se julgadas aptas em inspeção de saúde. 31. Distribuir pelas subunidades e serviços os oficiais temporários convocados para estágio e classificados na unidade. 22. Realizar as movimentações no âmbito da unidade, segundo a legislação em vigor e a melhor conveniência do serviço. 33. Evitar que sejam empregados no serviço das repartições ou dependências internas outras praças que excedam as respectivas lotações previstas.